Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Tupinambá aqui. Só que agora nós vamos nos comunicar por meio de videoaulas, né, devido ao momento em que estamos vivenciando, mas logo isso vai passar. E aí, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós estamos os vegetais, a parte de botânica, onde nós abordamos os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, que vão garantir a sobrevivência do vegetal, e os órgãos reprodutores, flor, fruto e semente, né, que vão garantir a perpetuação da espécie, por exemplo. Vimos a importância como um todo, entre outras partes da botânica. Então, aqui nós vamos dar continuidade e vamos abordar a histologia vegetal. A histologia vegetal, na realidade, eu vou dividir ela em três partes. Como assim, professor? Eu vou trabalhar em uma parte histologia, na segunda parte mais histologia, tá? E na terceira parte algumas resoluções de questões com vocês, ok? Então, eu preparei para vocês o seguinte, esses slides, e a partir de agora vamos dar início à nossa aula, tudo bem? Pois dando continuidade à nossa videoaula, o que é histologia vegetal? A histologia vegetal ela vai estudar a formação e a constituição dos tecidos da planta. Tudo bem? Bom, o que é tecido? É um conjunto de células especializadas, geralmente semelhantes, pode até ser diferentes, mas são adaptadas para realizar determinadas funções. E são essas funções que vai garantir o bem-estar da planta, o desenvolvimento da planta, a sobrevivência da planta. Tá? Entre os tecidos vegetais, nós temos aqui, e todos eles destacados em cores diferentes. Como vocês podem observar, meristema. O meristema é um tecido relacionado ao crescimento. Depois vem parênquima, colênquima e esclerênquima. São tecidos que vão estar relacionados ao preenchimento, à sustentação e reserva da planta. Todos esses tecidos nós vamos comentá-los mais aprofundados no decorrer dos slides. Floema e xilema, que estão responsáveis pela condução da seiva, e a epiderme e periderme, que é o revestimento do vegetal. O que é que nós temos aqui nesse slide, por exemplo? Os meristemas. E observem que aqui está entre parênteses que é um tecido vivo, porque os vegetais eles vão apresentar tecidos vivos e tecido morto. Sim, vão apresentar tecido morto, sim, nós vamos ver. Mas o meristema é um tecido vivo. Então, como nós já vimos no slide anterior, ele está relacionado ao crescimento da planta. E esse crescimento ele vai se dar por multiplicação celular. Então, essas células meristemáticas elas vão apresentar características, como serem pluripotentes. O que é isso? É quando elas possuem uma grande capacidade de diferenciação celular, ou seja, elas conseguem se diferenciar, transformar em outras células da planta. Células indiferenciadas, tá? Células com parede celular delgada, então você observa aqui a parede celular bastante espessa aqui, né? Tá? Destacada aqui em verde. Núcleo bastante volumoso e alta capacidade multiplicativa. Isso vai favorecer bastante o crescimento do vegetal. Bom, ao contrário dos animais, a produção de órgãos vegetativos e reprodutores é contínua ao longo da vida da planta e é devido à atividade do meristema. Então, é comum a gente escutar que a planta cresce a vida toda, tá? Diferentemente dos animais, por exemplo. Agora, dando continuidade, nós temos aqui tipos de meristema. Então, nós observamos aqui em primeiro momento o meristema apical. Apical porque fica no ápice, na ponta. Então, ele vai promover o crescimento vertical, ou seja, para cima da planta. Aonde tem origem esse meristema? Ele vai ter origem no embrião da planta, no ápice do caule e no ápice da raiz, porque o caule favorece o crescimento da planta para cima, que é o que nós chamamos de fototropismo. Isso a gente vai ver mais na frente, não agora, depois. E o crescimento da raiz em direção ao centro da terra. O meristema apical, ele vai originar meristemas primários. Então, esses meristemas primários recebem o nome de protoderme, procâmbio e meristema fundamental. A protoderme origina a epiderme e periderme. Isso daí a gente vai ver lá em revestimento. Procâmbio origina o xilema
e floema. E o meristema fundamental origina o parênquima, colênquima e o esclerênquima. Nessa figura aqui de um embrião, nós podemos observar a protoderme, o meristema apical do caule, o meristema fundamental aqui, o procâmbio e o meristema apical da raiz, certo? Nesse outro slide, nós observamos aqui o meristema apical, também chamado de primário. E aqui já é uma planta adulta. Então, isso daqui a gente vai observar principalmente nas pontas dos ramos do caule da planta. A gente é possível observar, como você está vendo bem aqui destacado nessa figurinha aqui. Então, temos também observado as gemas laterais. Essas gemas laterais de meristema primário, elas vão promover o crescimento da planta para os lados, ok? E a gema apical da raiz. Geralmente, numa poda, quando eles vão fazer, quando eles tendem a cortar as gemas apicais, é para favorecer a planta enlarguecer, crescer para os lados. Quando eles cortam as gemas laterais, é para favorecer o crescimento da planta para cima. Tá? Isso daí tem a ver com a questão hormonal e será abordado lá em fisiologia na parte de hormônios vegetais, os fito-hormônios. O meristema secundário, nós observamos em gimnosperma e angiospermas, a origem a partir da desdiferenciação de células parenquimáticas do córtex, da raiz e do caule, promove o crescimento em espessura do vegetal e os tipos. Nós temos aqui de meristemas secundários, temos o felogênio, que vai ser caracterizado pelo suber, pelo feloderma, e o câmbio, que é caracterizado pelo xilema secundário e floema secundário. O mais interessante nesses slides aqui é que essas figuras elas vão de encontro com o que nós observamos em nosso material, em termos de coloração, em termos de estética, e aí fica mais fácil quando vocês estiverem aprofundando mais o conteúdo, lendo o nosso material. Tá? Então, aqui nós temos a parte mais externa, que constitui a casca, né? Então, você tem aqui suber, depois o felogênio, depois o feloderma, aqui o floema secundário, tá? O câmbio e o xilema secundário. Floema sempre mais externo e o xilema sempre mais interno. Nós observamos aqui neste esquema, um mapazinho mental aqui bem interessante, porque nós temos aqui o seguinte, ó, meristemas apicais originando protoderme, meristema fundamental e procâmbio. O que o protoderme origina? Epiderme. O que é que o meristema fundamental origina? Os parênquimas, outro tipo de tecido. E esses parênquimas, eles vêm originar o meristema secundário, que o meristema secundário forma felogênio, e o felogênio forma feloderme e o suber. O câmbio interfascicular forma o xilema secundário e o floema secundário. Nós vimos lá no slide anterior, onde ficava o câmbio. O meristema fundamental também origina colênquima e esclerênquima, outros tecidos celulares. O procâmbio origina o xilema primário, floema primário e o câmbio fascicular, que vai originar o xilema secundário e o floema secundário. Então é bem interessante vocês terem esse mapazinho aqui na cabeça de vocês, ok? Bom, o parênquima é um outro tecido e é um tecido vivo. Tem origem no meristema fundamental, como já vimos, e suas principais funções são preenchimento de espaço, reserva de substâncias e fotossíntese. E é encontrado em todos os órgãos da planta. O parênquima de preenchimento, como o próprio nome diz, realiza preenchimento em espaços vazios entre os tecidos. Então, ele é bastante comum no córtex e na medula do caule, como nós podemos observar aqui nessa figura. Aqui está um caule, um corte transversal aqui, aí você tem o córtex, tá? E aqui você tem a medula. Então, são nesses locais onde a gente encontra o parênquima de preenchimento. O parênquima clorofiliano, então ele está relacionado o quê? A fotossíntese, clorofiliano, vai ter clorofila. Então, clorofila é o pigmento responsável pela fotossíntese. Então, grande quantidade de cloroplastos, tá? A função é fotossíntese e é encontrado no mesófilo foliar. Esse mesófilo foliar é a região que fica compreendida entre a superfície externa, a superfície de cima, e a superfície voltada para baixo da folha. Então, nesse meiozinho aqui é onde está situado o parênquima clorofiliano. Aí nós podemos destacar o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, ok?
eles vão ter uma formazinha um pouco diferente aí, mas o importante é que o parênquima clorofiliano ele vai estar relacionado com o processo de fotossíntese. Um outro tipo de parênquima que nós podemos observar é o de reserva. Então, a função é armazenar substâncias. Então, quais são esses parênquimas? O amilífero, o próprio nome já diz, reserva de amido. Então, nós podemos encontrar na batata. O aquífero, reserva de água. Então, nós podemos encontrar em cactos. Aí, nós temos plantas adaptadas ao nosso clima, que é o clima semiárido. Né? Boa parte do ano em estiagem, tá? E as chuvas se concentram no verão, que é chuvoso. Aerífero, reserva de gases. Então, ele vai o quê? Proporcionar reserva de ar. E aí você tem como exemplo o aguapé. Então, geralmente, essas plantas elas vão ficar... Geralmente, nessas plantas, elas ficam flutuando na água, porque essa reserva de ar também permite essa característica aí. Ok? Então, aqui, nessa primeira parte de histologia vegetal, nós paramos aqui e logo daremos sequência com o colênquima, com o esclerênquima, tá? Com a outra sequência de slides. Então, um grande abraço e até lá. Olá, pessoal, bom dia. Estamos de volta novamente com a segunda parte da histologia vegetal. Professor Tupinambá aqui com vocês, né? Do segundo ano do Colégio Santa Rita, para dar continuidade à nossa aula de biologia sobre histologia vegetal, como já mencionado. Pois bem, nós temos aqui nesse slide o colênquima, que também é um tecido vivo. Tem origem no meristema fundamental, tá? Função, promove resistência e flexibilidade aos órgãos da planta, o que é observado aqui nessa estrutura denominada de gavinha, onde nós podemos encontrar aqui, por exemplo, maracujá. Então, isso daqui vai ajudar na sustentação do vegetal, porque ele vai sempre ficar fixo no substrato, então isso favorece. Característica, células com parede celular bastante espessada. Então, nessa figura aqui do slide, podemos observar, tá, a parede celular mais larga, mais espessa. Tá? Localização abaixo da epiderme. Então, nós temos aqui a célula como um todo, a parede celular espessada, tá? Um vacúolo, que é característico de células vegetais, citoplasma evidenciado aqui e o núcleo, ok? Então, colênquima é um tecido vivo, é um tecido resistente, mas dá flexibilidade à planta. É importante nós entendermos bem essa característica aí. Um outro tecido é o esclerênquima. Vejam que aqui está destacado em vermelho. Por quê? Porque é um tecido morto. Professor, mas por que é um tecido morto? Porque ele vai ter impregnado em suas células uma substância chamada lignina. E essa substância, ela lignifica. Então, ao fazer isso, impermeabiliza as células. E ao impermeabilizar também, provoca a morte dessas células. Mas o mais importante é porque vai dar resistência a essas células, bastante resistência, e a sua principal função é sustentação e proteção. Então, tem origem no meristema fundamental. As células têm parede celular bastante espessada, então muito espessada. Você veja que se comparar ao slide anterior, a parede celular é bem mais espessa, tá? E contém impregnação de lignina, como já foi dito, promovendo impermeabilização e rigidez ao tecido. A impregnação de lignina, como já foi mencionado, provoca a morte da célula. Então, eu posso encontrar no caule, folhas, frutos e sementes. Então, aqui você tem bastante lignina e o lumen vazio. Esse lumen, nós podemos caracterizar, em células vivas, ele vai caracterizar o espaço interno ocupado pelo protoplasma, né, onde você tem um conjunto de tudo, que é membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, ele sempre caracteriza a parte viva. Em células mortas, esse lumen é vazio. Então, se está morto, a membrana plasmática não é mais funcional, o citoplasma não é funcional e o núcleo também não é funcional, ok? Nesse tipo de tecido, podemos observar tipos celulares. E aqui, em primeira parte, está destacando fibras esclerenquimáticas. Então, essas fibras vão promover a sustentação esquelética do vegetal. Nesse outro slide, ele dá uma noção, um exemplo dessas fibras esclerenquimáticas, onde eu posso encontrar e onde pode ser também utilizadas. Então, linho,
no piaçaba, ráfia, juta, sisal. Sisal é o material utilizado para fazer aquelas cordas, tá? Que a gente hoje são mais produtos sintéticos, mas antigamente a gente via muitas cordas de sisal. Então essas fibras de esclerênquima são utilizadas na confecção de tapetes, cordas, roupas. Feixes de fibras do caule e do linho se destinam à indústria de roupas. Das folhas do agave, o sisal. A juta, fibras extraídas do fruto seco. A piaçaba, confecção de vassouras. Então são vassouras bastante resistentes, utilizadas para fazer a limpeza em determinados ambientes. Ok? Bom, o esclerênquima ainda vai apresentar outro tipo celular, denominado de esclereídes. Essas esclereídes são células geralmente ramificadas, com paredes espessadas e lignificadas. Onde eu posso encontrar essas células na epiderme, no tecido fundamental e no sistema vascular. Também podem ser encontradas isoladas, tá? Ou em grupos, entre células parenquimáticas. Então, ele deu como exemplo aqui uma pera e o lúmen celular vazio, parede celular lignificada. Então, essa questão do lúmen celular eu já expliquei no slide anterior, tá? Outro tecido vegetal é a epiderme. Então, a epiderme é um tecido vivo, tem origem na protoderme. A principal função é revestir externamente os órgãos da planta. Então, vai revestir raiz, vai revestir o caule, vai revestir as folhas, vai revestir os frutos, entre outros. Como característica, formada por uma camada de células. E observem aqui o seguinte. Nós podemos observar aqui o seguinte. O que nós podemos observar? É que nessa estrutura aqui, eu tenho a parte superior da folha. E essa, bem aqui, a parte inferior. Então, o meio aqui, eu vou observar e chamar de mesófilo foliar. Então, aqui é onde se encontra o parênquima palissádico, que eu falei a vocês anteriormente. Aqui é onde se encontra o parênquima lacunoso. Então, esse parênquima aqui, só relembrando, ele está relacionado à fotossíntese. Tá? Outra, nós temos aqui, destacando essas partes, primeiro a cutícula. Então, essa cutícula é o que vai ficar aqui por cima, ela é impermeabilizante, evita que a água saia da planta, que a planta perca água para o meio, então caracteriza-se uma economia hídrica. Também podemos destacar os estômatos, né? Esses estômatos aqui, eles são importantes para as trocas gasosas, como também vão ser importantes, tá? Na entrada do oxigênio, saída, gás carbônico e respiração. Entrada de gás carbônico, saída de oxigênio, processo de fotossíntese. Também tem os tricomas, vão estar relacionados à retenção de água e proteção. Então, mais adiante, já eu mostro para vocês os tricomas. Hidatódios está relacionados à gutação, que é um processo de eliminação de água aí. E glândulas de atração. Essas glândulas, na verdade, elas vão atrair agentes polinizadores, por exemplo. Para quê? Para que eles possam vir sugar o néctar, levar o grão de... Ajuda também no transporte de grão de pólen de uma planta para outra, quando eu falo de agentes polinizadores. Mas essas glândulas, ela tem a função de atrair esses agentes, por exemplo, tá? Como também de proteger aí a planta. Bom, na epiderme das folhas, por exemplo, está aqui a cutícula. Então, uma camada de cera, é um lipídio, tá? E essa cera, ela vai, por exemplo, ajudar a impermeabilizar e evitar a perca hídrica. Em algumas plantas, como a carnaúba, a cera é extraída e utilizada para uma infinidade de subprodutos aí. Entre elas, aquela cera de policarpo, por exemplo, tá? Estômatos, únicas células epidérmicas que vão possuir cloroplasto. Olha que informação interessante. Únicas células da epiderme que vão possuir cloroplastos. Não esqueçam disso, ok? Bom, tricomas são pelos epidérmicos, e aqui nós observamos vários formatos de tricoma que vão auxiliar na redução da perca de água. Hidatódio, responsável pela eliminação do excesso de água no interior da folha, que foi o que nós falamos de gutação. Então, aqui está mostrando em detalhes uma eliminação de gotículas de água. E os tricomas, tá, especializados em liberar aromas que atraem polinizadores. Insetos, pássaros, por exemplo, são polinizadores, ok? Nós temos aqui
Ainda continuando com a epiderme, tá, das raízes agora, pelos absorventes. A função deles é absorver água e sais minerais do solo. Então, eles têm a capacidade de aumentar a superfície de contato para que essa absorção seja de forma mais satisfatória ainda para a planta, ok? Bom, um outro tecido é a periderme, é um tecido vivo. Então, esse tipo de tecido eu só vou encontrar em gimnosperma e angiospermas, tá? Aí, e é típico de plantas que apresentam crescimentos secundários. Possui 3 camadas, felogênio, feloderme e suber. Uma coisa bem interessante que nós podemos observar aqui é essa estrutura presente no caule, denominada lenticela. Essa lenticela são aberturas observadas no caule que vão promover uma entrada de ar. Então, ele vai promover o arejamento do caule. Isso é bastante importante para a planta. Outra estrutura que nós podemos encontrar na periderme são denominadas de ritidiomas. O que é isso? A gente observa bem na planta, na goiabeira, porque você vê umas espécies de casca saindo do caule do vegetal, por exemplo. Então, é uma parte morta da planta que vai se destacar do caule, por exemplo. Então, ele recebe o nome de ritidioma. Esse outro aqui, o que ele está destacando? O cerne, que é a parte não funcional do xilema, tá, do caule, nós vamos abordar ainda. E aqui é o alburno, que é a parte funcional. Tá? Então, nós temos aqui, dentre as partes, de dentro para fora, o cerne, alburno, o câmbio, floema, feloderma, felogênio e o suber. O alburno com o cerne é o xilema. Cerne não funcional e alburno, xilema funcional. Bom, o floema ou líber, que é um tecido vivo, tem a origem no procâmbio. Sua principal função é conduzir a seiva elaborada, também chamada de seiva orgânica, que é constituída de glicose e entre outras substâncias. Então, é o que vai nutrir a planta. Então, é produzida pelas folhas lá na fotossíntese, e de lá mandar para todas as partes da planta. Então, você vai ver aqui a estrutura dessas células, tá? Então, vai ter tipos celulares chamados elementos de tubo crivado. Então, você vai ter uma célula crivada, observada em gimnosperma e pteridófitas, ou tubos crivados, observados em angiospermas. O que se observa em elementos de tubo crivado? Células anucleadas, sobrevive graças ao auxílio de células companheiras. Então, você tem aqui células não dotadas de núcleo, células crivadas, porque vão permitir a passagem das substâncias, mas quem vai garantir a sobrevivência dessas células aqui são essas células aqui, chamadas de companheiras, que vão servir como auxílio para a nutrição dessas estruturas aqui, ok? Então, células companheiras são dotadas de núcleo, como podemos observar, e fornecem substâncias necessárias para o metabolismo dos elementos de tubos crivados. Xilema ou lênio é um tecido morto. A origem no procâmbio conduz a seiva bruta, da raiz até as folhas. Então, essa seiva bruta ela é constituída de água e sais minerais, que é absorvida pelas raízes para as partes, que é absorvida pelas raízes para as partes aéreas da planta. E aí, ela contribui para o xilema, ele contribui também para a sustentação da planta. Então, por que são células mortas? Porque a parede ela é lignificada, ela tem lignina. Então, vai dar essa característica. Sem núcleo, citoplasma ou organelas, outra característica, dispostas em fileiras, formando os tubos contínuos. Em angiosperma, ela é mais calibrosa, como podemos observar aqui, e uma única perfuração, aqui até aqui. Em traqueídeos, o calibre menor e tem várias perfurações ao longo do trajeto. Tá? E aí nós terminamos aqui esse outro slide relacionado à condição de seiva. Nós vamos trabalhar só em fisiologia vegetal, que vai ser uma outra parte a ser abordada. Então, já já nós voltamos com a resolução de questões para ajudar na fixação, tá, do conteúdo. Até lá e um abraço a todos. Olá pessoal, bom dia novamente. Aqui com vocês o professor Tupinambá. E agora, continuando nossa aula do segundo ano, Colégio Santa Rita, vamos para a resolução de alguns exercícios, ok?
Bom, sobre o que a gente viu nessa videoaula, tá? Então, nós temos aqui essa questão, ela diz assim: associe as denominações listadas na coluna na coluna A às alternativas da coluna B, que melhor se explica. Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui, por exemplo, a coluna A com floema, parênquima, esclerênquima, tá? E xilema e meristema. Então, vamos associar com a coluna B. Quem é um tecido embrionário, quem é um tecido de sustentação, quem é um tecido de condução e quem é um tecido de síntese e armazenamento, por exemplo. Então, o floema, ele está relacionado a um tecido de condução. Então, vou colocar aqui o número 3, por exemplo. Já o parênquima, ele está relacionado, por exemplo, ao tecido de síntese e armazenamento, como nós vimos na aula anterior, tá? O esclerênquima, nós temos aí que relacioná-lo com um tecido de sustentação. Então, vamos colocar aqui o número 2. O xilema, ele vai estar relacionado, tá? Também com um tecido de quê? De condução. Vou repetir o número 3. E, por último, o meristema, tá? Ele está relacionado com o tecido embrionário, então a correlação é o número 1. Então, como resposta, nós temos aí a sequência 34, 231, aí respondendo essa questão, ok? Bom, a segunda diz: parênquimas são tecidos vegetais que preenchem os espaços entre a epiderme e os tecidos condutores. Faça a associação correta entre os parênquimas vegetais e a principal função que desempenham. Então, nós vamos fazer nessa questão aqui, por exemplo, uma correlação, tá, entre essa coluna com essa outra aqui. Então, nós temos aqui o seguinte: o parênquima medular, aqui, ele vai estar associado ao preenchimento. Então, nós vamos colocar, por exemplo, nessa correlação aqui, 2 algarismos romanos associado à letra A. Então, medular, preenchimento. Agora, quando nós falamos, por exemplo, aqui de parênquima clorofiliano, tá? Então, eu vou associar o quê? A assimilação, tá? Então, parênquima clorofiliano, que é representado pelo número 4 aqui. Então, vou aqui a assimilação. Mas, professor, mas por que a assimilação? Bom, clorofiliano tem clorofila, está relacionado à fotossíntese. Fotossíntese vai produzir o próprio alimento. Se produz, ele também vai incorporar esse alimento. Então, ele vai assimilar, tá? O que foi, vai assimilar substâncias que vão ajudar na produção desse próprio alimento, ok? Então, nós temos aí. O segundo é o parênquima amilífero, quer dizer, o terceiro, letra C, parênquima amilífero. Esse parênquima amilífero aqui, eu vou correlacionar com o quê? O número 5, por exemplo, com a letra C. Por quê? Porque amilífero vem de amido. Então, reserva de amido, por exemplo. E aí, nós temos o seguinte. O parênquima aquífero é o aquífero. Então, uma reserva de água. Sendo uma reserva de água, nós vamos associar quem? O número 1 com a letra D, tá certo? E, por último, aqui nós temos o aerênquima. Então, esse aerênquima aqui vem de parênquima aerífero. Então, reserva de quê? Reserva de ar. Então, nós temos aqui nós temos aqui o número, reserva de ar, número 3, tá? Associado, número 3, associado à letra E, ok? Bom, passar para o próximo, tá ok? Sempre que você, tá, tocar em alguma parte do seu rosto, não pegar na mão de ninguém aqui. Em épocas de coronavírus, é interessante passar álcool gel na mão, higienizar, né? Vocês perceberam que de leve eu cocei meu nariz. Mas temos que manter o cuidado, né? Ficar em casa, tá certo?
e manter as medidas de higiene que é para nos protegermos desse coronavírus. Vamos para a terceira. Para podermos demonstrar a ocorrência de mitose em uma planta, um professor deve utilizar preparações feitas com. Então, aqui eu vou já colocar aqui a resposta. Nós temos. Se eu quero demonstrar mitose em uma planta, então isso significa dizer que essa planta ela vai crescer. E se ela vai crescer, eu tenho que pensar em um tecido de crescimento. Então, qual é o tecido que vai promover o crescimento da planta? Meristema. E aí eu vou para a letra A, meristema apical da raiz. Então, ele vai promover o crescimento da raiz. Tá? Eu não posso marcar a letra B, parênquima clorofilado, porque não é função, eu quero demonstrar mitose. Quero mostrar crescimento, eu não quero mostrar fotossíntese. Tá? Medula do caule, preenchimento, também está fora. Epiderme, revestimento, também não entra. Células crivadas do floema, condução, também não entra. Então, a melhor resposta é a letra A. Quarta questão. Enquanto a clonagem de animais é um evento relativamente recente no mundo científico, a clonagem de plantas vem ocorrendo já há algumas décadas com relativo sucesso. Células são retiradas de uma planta mãe e posteriormente são cultivadas em meios de cultura, dando origem a uma planta inteira, com genoma idêntico ao da planta mãe. Para que o processo tenha maior chance de êxito, deve-se retirar as células. Bom, se eu estou falando, preste bem atenção nessa questão, ele está me falando que a clonagem de plantas já vem acontecendo há algumas décadas. Diz que é retirado células de uma planta mãe e que vão ser cultivadas em meio de cultura, dando origem a uma planta inteira. Já me deu ideia de quê? De crescimento, cultivo para crescer, para formar uma nova planta. Que tipo de células eu vou ter que obter? Células oriundas de meristema. Por quê? Porque elas são células que vão promover um tecido de crescimento e é um tecido que possui células pluripotentes, ou seja, um tipo de células tronco capazes de se diferenciar em qualquer outra célula da planta aí, no caso. Então, eu vou atrás de células do meristema. Qual é a alternativa que me apresenta parte do meristema aqui? Ápice do caule. Novamente, letra A. Tá? Quando eu falo de zona de pelos absorventes, epiderme. Parênquima, pode ser armazenamento ou pode ser preenchimento. Tecido condutor também não entra. E parte interna do ovário também não está relacionado à questão do crescimento da planta. Tá? Agora vamos para as próximas questões. Bom, a questão de número 5. Os tecidos nos quais encontram-se os estômatos e as lenticelas em uma árvore são respectivamente. Bom, os estômatos eu mostrei a vocês lá na epiderme foliar, tá? Ali aonde são estruturas que vão promover, por exemplo, as trocas gasosas. E as lenticélulas no caule da planta, aonde a sua principal função é promover a entrada de ar, o arejamento. Então, isso vai estar lá na casca, observada na casca do vegetal. Qual é a estrutura que está fazendo parte dessa casca? O suber. Então, a letra A responde corretamente esta quinta questão. Tá? Próxima. No caso da letra B, C, D e E, não constitui nenhuma parte relacionada a isso, né? Xilênquima, condução, colênquima, da resistência, da sustentação, mas da flexibilidade. Floema e xilema, condução, tá? Suber não deve na letra D, teria que vir depois, porque ele falou respectivamente, mas de qualquer forma, floema não está incoerente aí, tá? E colênquima também não entra nessa parte, muito menos a epiderme aí, como diz a letra E. Na sexta questão, nós temos os tecidos que permitem às plantas manterem-se eretas, ou seja, numa posição única, tá? Sem se mover, rígidas ali, são principalmente, ou seja, vai estar dando sustentação, né? E aí nós temos aí, são respectivamente o lênio, que está relacionado ao tecido lenhoso, que nada mais é do que o xilema, o esclerênquima, que é um tecido morto, como nós já vimos, tá? E o colênquima, que também sustenta, mas tem uma certa flexibilidade. É interessante falar que quando o tecido ele é morto é porque ele é bem impregnado de lignina.
tá? Que é uma substância que vai deixar as células mais espessadas, impermeabilizadas, mas dá maior rigidez e proporciona, consequentemente, maior sustentação ao vegetal. Então, por isso, mais uma vez, a resposta é a letra A. Bom, na nossa sétima questão, nós temos aqui, são exemplos de tecidos de sustentação, condução e proteção, respectivamente. Aqui, a melhor resposta para se encaixar aqui vai ser a letra D. Sustentação, esclerênquima. Condução, traqueídeos. Vejam que nós vimos esse nome traqueídeos nos slides anteriores, quando estávamos na teoria, tá? Proteção, Suber, por exemplo. Então, traqueídeos, sempre vocês vão estar correlacionando com a questão da condução da seiva aí no vegetal. Então, nós temos letra D para melhor responder esta alternativa. São importantes tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, como já foi abordado anteriormente. Bom, vamos para a nona questão. Na nona questão, nós temos aqui um casal de namorados, com auxílio de um canivete, faz uma inscrição dos seus nomes ao redor do tronco de uma árvore. Passados 6 meses, o casal se separa. O rapaz volta até a árvore e retira um anel da casca, circundando o tronco na região que continha a inscrição. Após algum tempo, o casal se reconcilia e volta à árvore para fazer a prova de amor. Mas, para surpresa, encontram-na morta, porque o anel de casca que foi retirado continha. Bom, pessoal, quando se faz assim uma inscrição no vegetal, e depois, na verdade, ele escreveu, botou lá como prova de amor e tudo, mas ele fez um anel, ele circundou em 360 graus o caule da planta. Ao fazer isso, ao tirar a casca, ele removeu o xilema. Como eu disse a vocês no primeiro slide, da nossa primeira parte, o xilema é mais externo e o floema é mais interno. Então, o que o floema conduz? Seiva bruta. Depois da fotossíntese, ela desce como seiva elaborada, ou seiva orgânica. Só que ela desce pelo xilema, que é mais externo. Então, ao retirar a casca, retira-se o xilema. Então, você corta toda a comunicação da descida da seiva orgânica para as partes mais baixas da planta. Consequentemente, a raiz ela não vai mais ter energia para estar extraindo a seiva bruta. E aí a raiz vai morrer, não sobe mais seiva bruta, não tem mais como fazer fotossíntese e o vegetal não se sustenta mais. Então ele vai morrer. Então, nesse caso, a resposta para essa alternativa é a letra B. Bom, 10ª questão. Nós temos aqui o seguinte: a textura arenosa que se percebe ao saborear uma pera é dada pela presença de células mortas na maturidade, com paredes muito espessas e com reforço de lignina. Pelas características apresentadas, essas células são constituintes de tecido denominado esclerênquima e o tipo celular esclereídes. Nós vimos isso aí lá na segunda parte, tá? Da nossa apresentação. Assinale o tecido vegetal que não se observa atividade celular. Lembra que quando você for responder, você vai relembrar do que é um tecido vivo e do que é um tecido morto. Parênquima, tecido vivo. Meristema, tecido vivo. Floema, tecido vivo. Então, só o xilema é que não tem células vivas, e sim células mortas lignificadas. Resposta, letra D. 12ª questão. Sobre o esquema a seguir, são feitas algumas afirmativas. O esquema representa o tecido vegetal de sustentação. Segundo, neste sistema, movimenta-se uma solução orgânica, onde predominam açúcares solúveis. Este tecido está presente em todos os vegetais terrestres. E, quarta, a movimentação de solução orgânica nesse sistema faz-se da região mais concentrada para menos concentrada. Sobre as afirmativas, pode-se concluir que, bom, ele está aqui
me falando de células companheiras. Vejam que em slides anteriores eu mostrei a vocês o que era uma célula companheira. E aí essas células companheiras, elas vão dar auxílio nutritivo às células crivadas. Células crivadas são anucleadas sem núcleo. Células companheiras são dotadas de núcleo e com capacidade metabólica para nutrir as células crivadas. Então, isso daqui vai ser característica de um tecido de condução de seiva orgânica, seiva elaborada, que é o floema. Então, nesse caso aqui, quando eu falo tecido de sustentação, está fora, porque aqui seria, digamos, se fosse xilema, eu poderia levar em consideração. Então, a número 1 está fora. Outra que vai estar fora aqui é a número 3. Este tecido está presente em todos os vegetais terrestres. Bom, xilema e floema só começa a ser observado a partir de um grupo de plantas consideradas como pteridófitas, que são plantas traqueófitas, plantas vasculares. Tá? Briófitas, que são plantas menos evoluídas, elas não apresentam tecidos condutores de seiva. Então, o que vai de certeza ser como resposta vai ser a letra B. Então, nesse sistema, o movimento é uma solução orgânica, onde predomina açúcares solúveis. Floema, seiva elaborada. 4. A movimentação de solução orgânica nesse sistema faz-se da região mais concentrada para menos concentrada. Justamente, onde é que ela está mais concentrada? Onde está ocorrendo a produção de fotossíntese, que é na folha, para descer para todas as partes do vegetais. Então, a resposta para essa alternativa é a letra B. E, para encerrarmos, nos vegetais estômatos, xilema, floema e lenticela têm suas funções relacionadas a estômatos, como nós já falamos, trocas gasosas. Então, nós eliminamos letra E, nós eliminamos letra D, nós eliminamos somente essas duas. Isso, ficamos entre a B e C. Já o xilema, transporte de seiva bruta, água e sais minerais, as substâncias inorgânicas. Então, letra A, já estamos aqui no rumo da resposta certa. Floema transporta substâncias orgânicas, lenticelas, lá no caule promove a entrada de ar. Então, trocas gasosas aí. Então, nesse caso, a única alternativa que vai como resposta correta para a 13ª questão é a letra A. E assim nós terminamos a nossa parte de histologia vegetal, meus queridos alunos, aqui do 2º ano do Colégio Santa Rita. E desejo a vocês bons estudos, aprofundando no nosso material, que por sinal é muito bom mesmo, tá ok? E até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.